Chegaram logo, mas o portão principal de acesso ao prédio estava fechado e o único ponto de água para os bombeiros demorou 1h30 para começar a funcionar. Várias pessoas morreram carbonizadas e muitas foram internadas com queimaduras graves. O Brasil e outros vizinhos já começaram a enviar comida e medicamentos. O Brasil oferece também tratamento aos que sofreram ferimentos mais graves. O presidente Nicanor Duarte Frutos decretou luto oficial de 3 dias e prometeu acelerar as investigações para esclarecer as causas da tragédia, considerada a pior desde a década de 30. E quem está aqui ao vivo, na ponta da linha, é o conselheiro-chefe do setor político da Embaixada Brasileira no Paraguai, Antônio Costa e Silva. Boa noite, doutor Costa e Silva. Boa noite. Doutor Costa e Silva, nós falamos aqui aproximadamente 320 mortes. É isso que a imprensa paraguaia está noticiando hoje à noite? A imprensa paraguaia hoje à noite está noticiando aproximadamente esse número. Mais de 300 era hoje de manhã. Vários dos feridos faleceram no hospital devido a queimaduras e outros problemas decorrentes da tragédia. É uma tragédia realmente na história do Paraguai. E o número de mortes está subindo. Calcula-se hoje, eu conversei hoje à tarde com alguns jornalistas locais que me calculavam que o número de mortes estaria já acima até de 320, poderia estar girando em torno de 330. Doutor Costa e Silva, e quanto às questões que levaram, a causa, ou as causas que levaram a essa tragédia, o que a imprensa aí do Paraguai disse? Olha, o clima ontem era de enorme consternação, evidentemente é uma tragédia única na história do Paraguai, como eu acho que já se disse na reportagem um pouco antes. Não há registro de uma tragédia dessa natureza, com essa ordem de mortes na história do país. A consternação foi substituída hoje, no noticiário de imprensa, pela indignação, com as indicações de testemunhas de que teria havido uma ordem por parte dos proprietários, que, como vocês disseram, foram presos, de fechar as portas para evitar saques. Evidentemente há negativas disso, mas os indícios são muito fortes. Muitas testemunhas que saíram vivas ou que estavam tentando prestar assistência no momento em que o incêndio se iniciou, disseram que tinha havido essa instrução ou que as portas tinham sido fechadas repentinamente logo depois da explosão. Os empresários, donos do supermercado, estão presos preventivamente. Aguarda-se agora as investigações que foram iniciadas com bastante firmeza pelo governo local. Doutor Costa e Silva, muito obrigado pela gentileza, pelas informações que o senhor nos deu aqui no Jornal da Cultura. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Quem é que está comigo aqui, hein? Quem é que está comigo? Antônio Ribas, presidente da Associação das Vítimas daquela época, não é? Antônio, boa noite. Alô, Antônio? Alô, Antônio? O Antônio está no telefone, eu não sei se ele está me ouvindo, ele deve ter saído do telefone para fazer alguma coisa. Alô, Antônio? Olha, o Antônio é presidente da Associação das Vítimas do Shopping Plaza daquela época, não é? Daqui a pouco eu vou voltar a falar com o Antônio, ou vou tentar voltar a falar com o Antônio, porque no momento parece que a linha caiu. O Antônio vai falar com a gente daqui a pouco. O Figueiredo está com gente aí que parece que naquela época, quando houve o desabamento, a explosão por causa das tubulações de gás, né? Essas pessoas estavam presentes aí, morreram 45 pessoas no shopping na hora do almoço, no dia 11, véspera do dia dos namorados. Antônio, boa noite, Antônio. Boa noite, como vai, tá bom? Eu vou bem, graças a Deus. Antônio, você é presidente da Associação de Vítimas do Shopping Plaza aí de Osasco, daquela época, de quando houve aquela explosão? Perfeito. Antônio, o que você pode me dizer a respeito das indenizações das pessoas, em que pé está a situação? Bom, o principal culpado pela explosão, que é a companhia Ultragaz, até hoje não gastou um centavo de indenização para ninguém. As pequenas indenizações que foram pagas pela seguradora do Shopping Osasco. E agora, misteriosamente, a Ultragaz não foi nem processada pelo Ministério Público. E ela que é fornecedora do combustível que provocou a explosão. É essa a luta das vítimas do Shopping Osasco. Agora, o desabamento que ocorreu hoje é uma infeliz coincidência que precisa ser periciada para evitar novas surpresas desagradáveis e tragédias.
A maioria das vítimas, pelo que eu entendi, pelo que você me coloca agora aqui, a maioria das vítimas da época e das famílias que perderam pessoas aí, a maioria não recebeu as suas indenizações? Então, deixa eu te explicar. As pessoas ficaram com sérias sequelas físicas em razão de mutilações e de incapacidade de movimentação. Na época, eles fizeram acordos extremamente desfavoráveis que não restauraram o prejuízo sofrido. Que muitas pessoas precisam de fisioterapia o resto da vida, precisam de atualização de próteses, hoje são parcialmente eletrônicas, elas precisam ser atualizadas a cada 2 anos. Então são pessoas que requerem assistência o resto da vida. Agora, uma pessoa rígida fisicamente já tem dificuldade de encontrar emprego hoje em dia. Imagina um deficiente físico. Então as pessoas fizeram um acordo de 30, 40, 50 mil, pegaram uma tela mecânica e tal, uma cadeira de roda, mas isso aí não reparou os danos que elas sofreram. Elas ainda estão extremamente necessitadas. A associação tem orientado as vítimas a processarem a Ultragaz, porque o Código Civil, tanto o antigo como o novo, eles facultam as vítimas a processarem todos os responsáveis, que são solidários no problema. Agora, o judiciário não tem se mostrado sensível. E pior, as sentenças que nós temos tido são desfavoráveis e contrariando o Código Civil. Pois não. Agora, se você imaginar que esta companhia poderosa, há um tempo atrás, financiou a Operação Bandeirantes, e em eleições financiam qualquer partido para manter o seu poder, você veja que, e aliado isso ao fato do Ministério Público ter se omitido, você veja que é duro ser pobre nesse Brasil, né? Porque você não tem parâmetro legal. Pois não. Muito obrigado, viu, Antônio? Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Bom, da mesma forma que o Antônio falou, a companhia que foi citada pelo Antônio pode ter liberdade de expressão aqui. Eu tenho comigo como é o nome do advogado? Eu tenho o doutor Flávio, Eu tenho o doutor Flávio que cuida dos casos das vítimas da explosão há 8 anos. Doutor Flávio, boa tarde, boa noite, me diga como está a situação em maneira geral. Já pagaram as pessoas, doutor? Indenizaram? O que aconteceu, doutor? Boa noite a você, aos telespectadores. Na verdade, eu sou advogado de uma associação que congrega as vítimas daquele lamentável evento. Quantas vítimas, doutor? Inúmeras vítimas, na verdade centenas de vítimas. E, na verdade, cumpre esclarecer aí para os senhores que houve 2 ações em juízo a respeito desse evento. Uma delas foi promovida pelo Ministério Público, desde logo, e contra o shopping, contra as empresas que administravam o shopping. Essa ação foi julgada procedente, ou seja, se deu ganho de causa ao Ministério Público em 1º grau, depois em 2º grau, e isso pende de recurso perante o Superior Tribunal de Justiça. Doutor, me fala das vítimas, por favor, porque a gente não entende muito esse negócio de recurso. As vítimas, uma parte delas, elas fizeram um acordo com o shopping, mas uma parte delas acabou não indenizada, quer porque o shopping acabou não pagando, quer porque os acordos que fizeram não foram suficientes para reparar o dano, razão pela qual essas vítimas que, por essas razões que eu falei, não foram indenizadas, elas então, através dessa associação, promoveram uma nova ação. Agora não contra o shopping, mas contra a empresa responsável pelo gás, pelas instalações. Me dá, por favor, aqui, vem aqui comigo, por favor, eu quero dizer o seguinte, hoje, para você que está chegando, eu consegui uma coisa que eu queria sempre, nunca tinha conseguido, um canal de voz entre nós dois. Deixa eu conversar com a senhora. Já que é para desabar tudo, deixa eu desabar um pouco também. Desabar, Diz que está desabando tudo.
Tá acabando tudo? Essa senhora vai conversar com a gente sobre coisas que desabam. Ela é vice-presidente da Associação Nacional de Proteção às Vítimas dos Desabamentos e Explosões. Ela chama-se Jaci Malagoli e ela tem uma filha, Janaína Malagoli, e elas trabalham juntas. Quem é que está no híbrido? Mãe ou filha? Hein? As duas? Então, eu estou esperando que elas falem comigo. Alô? Alô? Sim? Clodovil? É. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, e você? Estamos indo. É? Estamos indo. Indo para onde? Tudo bem. Estamos aguardando a justiça. A justiça faz Está muito devagar. Então me conta a história direita desse desabamento do shopping de Osasco. Já que você participou dele, você teve